Pedro Teixeira, o Pedro Venceslau vem de novo para a tela aqui para tratar de como aliados de Tarcísio estão avaliando os efeitos econômicos e políticos do tarifaço anunciado por Donald Trump. O que isso pode respingar lá nas eleições de 2026, Pedro? Olha, eu conversei com um aliado muito próximo, com trânsito no Palácio dos Bandeirantes. Primeira avaliação, né? Eles acreditam que Eduardo Bolsonaro e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, eles cometeram um erro nos pronunciamentos que fizeram até agora. Faltou empatia. Só um parênteses aqui, tá? Essas fontes que falam que são próximas ao governador Tarcísio, não falam pelo governador. Às vezes ele se irrita, porque isso não significa... Igual quando a gente assiste um filme ou vai ler um artigo numa revista e fala, ó, as opiniões contidas aqui não refletem aquilo que pensa a editora, né? Feito aqui esse pequeno parênteses, essa fonte muito próxima ao governador disse que o clima é de apreensão no Palácio dos Bandeirantes. Tanto é que houve um freio de arrumação entre a primeira manifestação do governador, a segunda manifestação e agora essa visita a Brasília. A primeira manifestação foi uma postagem nas redes sociais totalmente em linha com o bolsonarismo. Colocando a culpa no presidente Lula, sem mencionar o tarifaço de uma maneira mais crítica. Num segundo momento, o governador deu uma entrevista coletiva durante um evento no metrô, num ato ali no metrô, e classificou o tarifaço como deletério. Claro, continuou botando a culpa no presidente Lula, mas aí mostrou uma preocupação com o impacto que isso pode ter no estado de São Paulo. Nessa entrevista coletiva ele mencionou a Embraer, mencionou o setor sucroalcooleiro. São Paulo vai ser o estado mais prejudicado do Brasil por esse tarifaço e isso, claro, pode prejudicar os planos de Tarcísio, seja para disputar a reeleição em São Paulo no ano que vem, seja para disputar o Palácio do Planalto. Então, essa fonte do Palácio dos Bandeirantes me disse que essa decisão do Donald Trump foi, entre aspas, um tiro no pé. Um tiro no pé porque não beneficiou Jair Bolsonaro, não beneficiou a direita brasileira e, pelo contrário, criou um tremendo de um problema e impôs um obstáculo para Tarcísio, para esse grupo político em torno dele e para a direita brasileira em 2026. Um clima ali de insatisfação e de uma certa irritação com esse posicionamento radicalizado que se seguiu ao anúncio do tarifaço. Me disse essa fonte, faltou empatia. Aliás, eu ouvi essa expressão que faltou empatia de outras fontes quando estavam mencionando as manifestações de Bolsonaro, Eduardo e Flávio Bolsonaro, do clã. Né, quando eles falavam que essa ação de Donald Trump tinha como objetivo o projeto da anistia e etc. Mas o fato concreto é que aqui em São Paulo há um sentimento de que o Tarcísio precisa modelar sua fala. Né? Pensar que se ele for seguir, tentar dar mais uma demonstração de lealdade a Jair Bolsonaro sem pensar no seu projeto político, ele pode acabar prejudicando todo o grupo que o cerca. Que a direita brasileira hoje está toda apreensiva com essa movimentação dos Bolsonaro. E quem é aqui de São Paulo, mais apreensivo ainda. Então o Tarcísio sempre teve um perfil que é mezzo-moderado, mezzo-bolsonarista. Ele se apresenta como um técnico que virou político, tem uma excelente oratória, fala muito em números, tem os números todos de cor, gosta de apresentar projetos, diz que os projetos dele são de longo prazo e por isso ele quer disputar a reeleição, mas por outro lado, evita sempre criar qualquer tipo de melindre ou de atrito ou de ruído com os bolsonaristas. Nesse momento, então, há um dilema. Até onde pode ir Tarcísio Gomes de Freitas para defender o estado de São Paulo e os interesses dos paulistas sem melindrar Jair, Eduardo e Flávio Bolsonaro. É isso que se questiona nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, sempre ressaltando que essa opinião de auxiliares, pessoas próximas a Tarcísio. Não falei com o próprio governador antes que ele ligue aqui reclamando que eu estou falando em nome dele.